estarmos aqui louvando, adorando, começando mais um culto. E desde já quero convidar você, sua família, seus familiares, compartilhe para eles, para juntos, juntamente conosco, ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor e louvarmos a Ele com cânticos espirituais, amém? E desde antes de começar o culto, com o momento de oração e leitura da palavra do Senhor, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, desde já chamar os seus amigos, convidar através de mensagens e enviando o link, amém? Então nesse momento vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor, vamos fechar nossos olhos e engrandecer o nome do Senhor, amém? E em seguida iremos ler a palavra do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graça nós te damos, Senhor Jesus, por mais um dia, Pai, na tua presença, por esse momento, Pai, que estamos aqui, Pai, para dar o melhor para ti, Deus. Assim recebe com um cheiro suave, Deus, os louvores, os cânticos, Pai, todo o culto, Pai, que é oferecido a ti, ó Pai. E toma em tuas mãos cada pessoa que está assistindo neste momento, Pai, aqueles que irão assistir, ó Pai. Abençoa, tocando os seus corações e aqueles que não tiveram encontro contigo, Pai. Assim, Espírito Santo de Deus, convence eles do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Assim, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, pedimos e rogamos e agradecemos. Amém. Nesse momento, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos, no capítulo 37, a partir do versículo 3 até o versículo 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Salmos 37, versículo 3: Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Essa foi a leitura da palavra do Senhor em Salmos. E nesse momento nós vamos louvar o Senhor. Então nesse momento já passo para o ministério de louvor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Iniciar mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, levando meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as
saber calar, saber servir, é dom que vem de ti. Só agora entendi que a vida está em ti, e obedecer, esperar em ti será sempre o melhor pra mim. Fazer o bem sem olhar a quem, preferir sofrer por Jerusalém, amar, preferir amar a que ser amado. Isso é amar de verdade, sim, é ser cristão sem falsidade, sim, é fazer sem esperar receber, é fazer sem esperar receber. Amém, irmãos? Depois de louvarmos ao Senhor, nesse momento vamos escutar a voz do Senhor através da ministração da palavra do Senhor. Amém? Desde já, preste atenção na palavra do Senhor nesse momento. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, amados, estamos aqui mais uma vez, ainda, através da rede social, ministrando a palavra do Senhor, nosso regulador de conduta. Queremos saudar a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nós servimos de todo o coração, toda a alma, todas as forças e de todo o entendimento. Nós ontem ouvimos a palavra do governador que manteve o isolamento, Fortaleza, mais rígido em algumas cidades do interior, e nós estamos na expectativa de que não haja mudança quanto a iniciarmos os nossos cultos presenciais a partir do dia 22 desse mês. E nós estamos realmente agradecendo a Deus porque podemos voltar à vida normal. Hoje, segunda-feira, é o nosso dia de culto, de oração, culto de intercessão, aquele culto em que a igreja se reúne para interceder diante de Deus pela obra, por tudo aquilo que envolve a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ainda não podemos estar juntos com os irmãos, então estamos novamente ministrando a palavra de Deus através da internet. Damos graças a Deus porque até aqui os nossos membros todos estão bem, nada de coronavírus, apenas a imposição, a força, a consequência, a abrangência da pandemia, mas graças a Deus, nada de coronavírus nos membros da Igreja do Senhor, aqui na Vila Peri, em Jatobá e em Itacima. Nós damos graças a Deus por isso. Nessa oportunidade, irmãos, nós queremos falar de mais um tema, dentre muitos que temos falado com os irmãos, todos envolvendo a
essa nossa reação bíblica diante da crise pandêmica, diante dessas crises política, social, mundial. Nós temos falado com os irmãos sempre sobre temas que envolvem as nossas ações e reações como servos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, diante das crises que estamos passando, pelas quais estamos passando. Hoje queremos falar de um tema que o Novo Testamento fala nos ensinos do apóstolo Paulo, dos discípulos, e o tema que nós queremos falar hoje é vestidos e revestidos nas crises. Sabemos que nós fomos vestidos, e a Bíblia Sagrada vai falar, além destes vestidos, destas vestes, vestidos no plural, por conta de que o corpo é formado por muitos membros, mas a Bíblia Sagrada fala da nossa vestidura, que tem que ser branca. Essa vestidura é a consequência da experiência que alguém tem com nosso Senhor Jesus Cristo, morrendo com Ele, ressuscitando pela fé com Ele e vivendo para Ele a partir dali. E essas boas coisas, aquelas que o Efésios diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas coisas, para as boas ações, para as boas obras. Estas boas ações, boas obras para as quais nós fomos criados, estas são as nossas vestiduras, aquilo que está sobre nós e que revela que realmente nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Jesus e nós vivemos uma vida para Jesus. E a Bíblia Sagrada vai falar ainda de uma revestidura, de um revestimento. E esse revestimento é como aquele sobretudo que se usa nas vestes normais, comuns. Tem aquela peça tipo um manto, tipo um casaco, ou um casaco, que também é chamado de sobretudo, após a pessoa se vestir adequadamente. E aí nos lugares que são mais frios, aí tem o sobretudo, que é aquele casaco grosso, normalmente de lã, nos países frios, longo, que vai melhorar a proteção contra o frio, nos lugares frios, evidentemente. E para nós, a Bíblia Sagrada fala dessa revestidura, como se fosse esse sobretudo. Fomos vestidos, o profeta Isaías diz que nós somos vestidos com vestes de salvação. E no texto de Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 20, que é aquele célebre texto que fala sobre a armadura de Deus, mas é o texto que fala do nosso revestimento. Então, o texto sagrado, ele está escrito em Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, é nele que nós vamos basear a nossa ministração, a nossa palavra de Deus nesta oportunidade. E o texto diz o seguinte, Efésios 6, 10 a 20, versículo 10, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade ou da maldade nas regiões celestes. Portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Repetiu o verso 17. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo fazer ou como me convém fazer. Meus amados irmãos e minhas irmãs, esse é um dos textos que até lembram um obreiro nosso aqui da igreja, que é o servo Aurélio, evangelista Aureliano. Ele é um homem de oração e que tem servido ao Senhor aqui na igreja, na sua simplicidade, mas que tem consciência que vive uma luta constante, uma batalha travada de dia e de noite. E por conta desse entendimento, ele gosta muito de que seja lido esse texto. Ele ouve esse texto e está consciente dele, sabe que a luta é árdua, é tremenda, é constante, e nós temos que travá-la, confiantes que Deus é o nosso general e nele nós somos mais que vencedores. Portanto, esse texto nos faz lembrar, irmão Aurélio, filho, servo do Deus Altíssimo, que nós mencionamos para a glória de Deus. Há um entendimento histórico que nós queremos citar no início dessa ministração, meus queridos, que é desse fato histórico que a igreja foi incentivada ou até induzida a, de certo modo, sair do centro da vida cristã que nós vivemos no mundo atual. O centro da nossa vida cristã, meus queridos, está no fato de que nós vivemos no mundo que jaz no maligno e, portanto, vivemos em constante batalha travada contra ele, que é o príncipe deste século, o dominador, o enganador, o tentador das criaturas do mundo. No ano de 1876, um bispo de uma outra religião, ele, ministrando uma palavra na convenção daquele ano, na cidade de Taranto, no sul da Itália, ele afirmou naquela sua ministração, na abertura daquele concílio,
que a missão de Deus, pela sua supremacia bíblica, dispensa a igreja da sua missão. Veja bem, aquele homem, aquele líder de uma das grandes religiões que domina o mundo, ele, na abertura daquele concílio, daquela convenção, ele disse para todo aquele grande grupo de religiosos que a missão de Deus isentava a igreja da sua missão, dizendo ele que nós somos apenas contempladores das maravilhas do Deus Todo-Poderoso que opera tudo e faz todas as coisas. Então, o tema da ministração daquele bispo é que Deus, por ser todo-poderoso e ter sua missão, a igreja que ele comprou, que ele chamou para si, a sua eclésia, ela estava isenta da missão de Deus. E na verdade, meus queridos, isso é um engano terrível, é um engano horrível. Aquele homem formado, bem letrado, divulgar isso para um corpo de líderes religiosos naquela oportunidade. 144 anos depois daquela ministração daquele bispo, nós podemos conhecer essa afirmação dele e nós podemos refutá-la, nós podemos rejeitá-la. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma missão aqui na terra. Nós temos uma missão aqui na terra. A própria palavra de Deus nos diz que nós temos uma luta, uma batalha espiritual. E não é Deus que tem essa batalha. Na verdade, a batalha é dele, mas por ser dele, ela é do Filho, ela é do Espírito Santo e ela é do corpo de Jesus que está na terra, que é responsabilizado por ele para transmitir, dar continuidade à missão que ele começou. Quando nós lemos, por exemplo, os primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele ensinou, ele cumpriu aquilo que ele havia vindo cumprir, que foi salvar a humanidade, mas o resto das coisas, o texto sagrado diz lá que ele começou a fazer, começou a ensinar, mas ele foi assunto aos céus, ele está hoje assentado à direita de Deus, e de quem é a responsabilidade de dar continuidade à missão que é de Deus, ao mesmo tempo que é de Jesus, ao mesmo tempo que é do Espírito, que ao mesmo tempo é da igreja. Me lembro que há um tempo atrás nós estávamos numa vigília lá em Barreto, cidade metropolitana de Natal, e nós estávamos orando e estávamos conversando, pastor Djalma Pereira, de saudosa memória, eu, vários outros obreiros, irmãos e irmãs, e nós estávamos questionando exatamente isso. Por que Deus, sendo quem Ele é, todo-poderoso, por que Ele, com uma só palavra, assim como Ele, com o poder da sua palavra, fez os céus, a terra, o mar e tudo que Ele diz, por que Ele, então, não conclui com a sua palavra, a força da sua palavra, da sua ordem, conclui todas as coisas? Por que Ele não faz isso? Por que nós temos que evangelizar? Por que nós temos que ir a lugares onde é difícil de chegar às pessoas com tanta dificuldade? Por que nós temos que ir lá, se Deus, presentemente, Ele é onipresente, porque Ele já está lá? Meus amados, entender isso é fundamental. Aquele bispo estava redondamente enganado. E depois daquela vigília, nós estávamos
na oração, nas orações finais, e Deus deu uma visão. E naquela visão, o entendimento que nos veio era a afirmação de Deus em resposta às nossas indagações, que a igreja na terra, a igreja é o corpo de Cristo, é a igreja que tem que andar. Ele diz: vós sois os meus pés e as minhas mãos. Por que os pés e as mãos? Existe o corpo se move através dos pés, e o corpo faz as coisas com as mãos. Por isso ele disse: vós sois os meus pés e as minhas mãos. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura, em qualquer lugar, nos lugares perto, nos lugares longes, nos lugares baixos, nos lugares altos, aonde houver uma alma, é ali que tem que chegar o evangelho. Nós, igreja, temos uma missão, e essa missão, meus amados irmãos e irmãs, foi o Senhor Jesus Cristo quem nos confiou essa missão. Quando nós lemos o livro de Romanos, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, nós encontramos ali a palavra de Deus dizendo que nós fomos chamados, todos nós fomos chamados com santa vocação, salvos, chamados com santa vocação. Nós fomos chamados para um serviço. O bispo estava errado quando afirmou que a igreja estava isenta da missão. O bispo estava errado porque a palavra de Deus diz que Deus salva e Deus chama com uma santa vocação. E a santa vocação, meus queridos, é a missão que nós temos de divulgação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendendo isso, que nós temos uma missão, o bispo estava errado, a Bíblia Sagrada está certa, nós precisamos compreender que nós fomos vestidos com vestes de salvação, como os salvos. E não é aquela salvação que a gente luta por ela, que a gente espera que ela aconteça, não. É a salvação que foi concluída na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: vou preparar-vos lugar. Ele foi para a cruz, e na cruz, ao morrer, ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava dizendo: Pai, a obra que eu vim fazer está feita, a humanidade está com a salvação à sua disposição. Eu paguei, não pagaria, eu paguei o preço da salvação da humanidade, está consumado. A obra que o Senhor me confiou para fazer está consumada. A obra de salvação o Senhor Jesus fez, concluiu. Então nós, quando cremos, nós temos o dever de afirmar: em Cristo Jesus eu estou salvo. Eu não serei salvo, eu estou salvo porque a salvação foi feita na cruz do Calvário. Ele não nos preparou. Quem diga, às vezes as pessoas dizem que Jesus está preparando lugar no céu para levar a igreja. Não, o nosso lugar foi preparado na cruz. Quando ele disse: Pai, está consumado, ali estava tudo preparado. A humanidade podia ser salva crendo no seu sacrifício expiatório, e crendo no seu sacrifício expiatório, ela passava a ter direito de morar na nova terra, após o arrebatamento da igreja e após o juízo final, quando haverá novo céu e nova terra. O novo céu será lugar do trono de Deus, onde nós teremos acesso, e a nova terra será o lugar onde o povo de Deus, salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, morará eternamente. Não há mais choro, nem angústia, nem súplica, nem tristeza, nem rancor, nem violência, nem amargura, nada. Somente uma vida eterna
com Cristo Jesus, nosso Senhor, com o Espírito Santo, com Deus, com os anjos. Será uma vida extraordinária e nós não nos lembraremos mais dessa desgraça na qual nós vivemos, no meio da qual nós vivemos aqui nessa terra. Portanto, meus queridos, nós que fomos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos salvos e chamados com uma missão. E a nossa missão é transmitir, servindo ao Cordeiro, levar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, é a missão da igreja. Mas, para fazer essa missão, nós precisamos saber que fomos vestidos de vestes de salvação, mas precisamos de um revestimento. Estamos vestidos com as vestes de bondade de Deus nas nossas vidas, o caráter de Deus nas nossas vidas. Estamos vestidos disso, não precisamos estar temerosos quanto a isso, nem pensar, duvidar que podemos fazer boas coisas, as coisas corretas, porque fomos feitos para elas, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ter sobre essa vestidura, que é a vestidura de salvação, o revestimento, aquele sobretudo que as pessoas usam nos países frios, aquele casaco grosso que é colocado sobre as vestes que já foram postas no corpo das pessoas. O texto sagrado que nós lemos diz que devemos estar revestidos. Meus amados irmãos e minhas irmãs, veja bem, vestidura é uma coisa, revestidura é outra coisa. Fomos vestidos de vestes de salvação, agora estamos no mundo e para a batalha que temos travada com o império das trevas, com os principados, com as potestades, com os dominadores deste mundo tenebroso, a palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos estar revestidos da chamada armadura de Deus, vestidos com vestes de salvação e revestidos com a armadura de Deus, que está descrita nesse texto do capítulo 6 de Efésios, verso de 10 a 20. O verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus amados, essa palavra armadura ou autoridade, porque a armadura ela é sinônimo de autoridade para fazer. A autoridade que nós recebemos quando Jesus diz no capítulo 1 de João, versos 11 e 12, ele diz que ele veio para o que era seu, para os que era seu, para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. O poder para sermos feitos filhos de Deus, para sermos vestidos com as vestes de salvação, esse poder o Senhor Jesus Cristo nos dá no dia em que Ele nos converte, tendo nos convencido pelo seu Espírito Santo, usando a sua palavra. Naquele dia Ele nos dá poder para sermos feitos filhos, e naquele dia em que nós firmamos uma aliança com Ele, nós fomos feitos filhos de Deus. E aqui não é nenhuma glória humana, porque a glória é do sacrifício de Jesus. Fomos recebidos pelo Senhor mediante o poder salvador de Jesus, que nos faz nova criatura e nos veste com a lavagem regeneradora do seu sangue, e quando Deus olha para nós dali para frente, Ele não nos vê mais como pecadores condenados
manchados e condenados, mas agora Ele nos vê como filhos lavados, comprados, regenerados pelo sangue do seu amado Filho. Então, para sermos salvos, o mérito é de Jesus. Mas para fazermos a obra de Jesus, para cumprirmos a missão que Ele nos confiou, o mérito também é dele, mas é diferente do mérito da salvação. O mérito agora é esse revestimento da armadura de Deus, a armadura do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra armadura ou autoridade, ela no original chama panóplia. Panóplia, aí nós vamos pegar um fato histórico para compreendermos melhor essa questão da vestimenta e da revestimento. Na época do Império Romano, existia a armadura do soldado e existia também a armadura do general. A armadura do soldado era ecreia. A armadura do soldado era ecreia. Mas a armadura do general, aquele que conduzia o brasão do imperador, aquele que tinha toda a autoridade sobre aquela tropa, a vestidura dele era panóplia. Aquele homem ali, ele estava representando por conduzir o brasão real no dedo, o anel que representava o império, o imperador. Ele estava revestido com a autoridade do imperador, dos Césares. Quem tocasse naquele homem, naquele general, não tocava num general simplesmente, mas tocava no próprio imperador. Meus irmãos, e é isso que o Senhor Jesus Cristo diz, quando Ele diz que aquele que tocar num destes pequeninos dele, toca nele. Isso fala dessa autorização de Jesus que está sobre os seus servos e as suas servas, dando-lhes o poder de representá-lo aonde quer que eles cheguem. Então, quem toca no general, toca no César, no imperador. Quem toca no crente genuíno, filho de Deus genuíno, toca no próprio Cristo. Vamos compreender isso. Vamos compreender isso. Nós somos aqueles condutores da autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos estes. Meus amados, no Novo Testamento, há duas passagens que citam essa questão da armadura ou da panóplia, ou da autoridade do valente. Uma está em Lucas capítulo 11, verso 21 a 22. E a outra está nesse texto que nós lemos em Efésios capítulo 6, versos 12 e 13. No texto de Lucas, expõe que o valente, bem armado, ele está pronto para guerrear. Ele bem armado, está pronto para guerrear. Ele guarda a sua casa, ele mantém as suas posses em segurança. Porém, vindo um mais valente do que ele, o qual luta contra ele e o derrota e tira-lhe a autoridade, podendo então saquear-lhe os bens. Veja, o proprietário da casa, Jesus está falando, quando ele fala sobre o valente, bem armado e pronto para guerrear, ele está se referindo a Satanás. Satanás está pronto para guerrear. E ele guarda o que é seu. E tenta até guardar o que não é dele, porque o bicho é safado. Mas aí o Senhor Jesus Cristo diz que vindo um mais valente do que ele, quem é mais valente do que Satanás? Eu?
Você? Não, o Senhor Jesus Cristo. Às vezes tem pessoas chamadas pentecostais que descompõem a Satanás, chamam o chifrudo, o bicho velho, e difamam a Satanás. Mas nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque Satanás é um príncipe, é das trevas, mas é um príncipe. E nós conhecemos o princípio de autoridade. Nós não temos autoridade para difamar Satanás, porque nós não temos autoridade. Quem tem autoridade para destroná-lo é o Senhor Jesus Cristo. E nós só teremos autoridade para entrar na sua casa, saquear-lhe os bens, se for revestidos da autoridade daquele que é mais forte, que é mais valente do que ele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus amados, como é importante nós como igreja conhecermos, reconhecermos e honrarmos princípio de autoridade. Como é importante, como é fundamental. Me lembro que há um tempo atrás, é um fato, então nos faz compreender bem essa verdade. Havia ali na José Bastos, ali perto do centro de Fortaleza, um rapaz pequenininho, 1,45 m de altura, forte. Quando bebia, ele batia nos pais, ele ficava endemoniado, quebrava tudo dentro de casa. O nome dele era Miguelzinho, já faleceu. Ninguém conhece sem ter o nome. Então, Miguelzinho, quando bebia, ficava endemoniado e batia nos pais, expulsava os pais de casa, fazia algo e tudo acontecia. Um dia, sábado à tarde, chamaram a polícia porque ele estava quebrando tudo dentro de casa. Quando a polícia chegou, ele entrou para dentro de casa e ficou dentro de casa armado, um pau na mão. E a polícia ficou na calçada. Não, enquanto ele estiver aí dentro, não tem problema, deixa ele se acalmar. Depois, se ele se acalmar, a gente vai embora. Vinha passando um irmãozinho, se dizendo crente de uma outra denominação, e ele perguntou: o que está acontecendo aí? O policial disse: é um rapaz que está aí dentro quebrando tudo. Aí o rapaz disse: opa, é comigo mesmo, sou crente em Jesus Cristo, ele está endemoniado, vou repreender o demônio e ele vai ficar liberto. E o soldado disse: olha, cuidado, o senhor permite entrar? O soldado: bom, você está dizendo que é crente, tem autoridade, pode entrar. Mas tenha cuidado, esse homem é valente. O que tem de pequeno tem de valente. E aí o rapaz entrou na sala. Quando Miguelzinho o avistou, partiu para ele. E ele disse: em nome, aí citou o nome da sua denominação. Em nome da igreja fulano de tal, eu te repreendo, Satanás. E o Miguelzinho desceu a lenha na cabeça do rapaz, que abriu uma brecha. Foi preciso o policial tomar o rapaz das mãos do Miguelzinho, e o Miguelzinho se enclausurou dentro de casa de novo. Como ele havia agredido o rapaz, a polícia teve que levá-lo amarrado, preso, porque havia ferido o rapaz. Mas o rapaz tentou expulsar um demônio em nome de uma denominação. A denominação não tem autoridade contra Satanás. Nós não temos autoridade contra Satanás. Ninguém tem, a não ser aquele que é mais valente do que ele, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando conversando com Pedro no capítulo 16 de Mateus, e ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra da revelação de Deus, não aqui Pedro como pedra, como diz uma outra religião aí. Pedro não é a pedra, Jesus é a pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra, palavra de Deus, revelação de Deus, o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja. Propriedade de quem? De Jesus. Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: a minha igreja, edificada pela minha palavra, revelada do Pai, ela será revestida da minha autoridade, e ela marchará contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não porque ela é uma denominação, não porque ela é uma igreja bonita, uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja pequena, não, mas porque ela é a minha igreja, a minha propriedade.
sendo minha propriedade, tem a minha palavra, tem a minha autoridade, tem o meu comando, tem a minha ordem, portanto, aonde eu mandar ela ir, ela vai. Não importa contra quem ou aonde for, ela irá, porque eu estou mandando e ela vai me representando, revestida com a minha panóplia, revestida com a minha autoridade, porque ele já tomou a autoridade, a armadura de Satanás, porque ele é mais forte do que Satanás e ele deu a sua autoridade, ele deu a sua armadura, a armadura de Deus, a sua igreja, para que a sua igreja possa cumprir a sua missão. Ah, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nessa oportunidade, precisamos compreender que nós somos o que somos, não é por causa de mérito humano, é por causa do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos, Ele nos salvou, salvou, Ele consumou, consumou, então nós fomos salvos, estamos salvos, não por mérito humano, mas por mérito do seu sacrifício expiatório. E fomos salvos com uma missão. O bispo lá daquela convenção está redondamente enganado, porque a igreja é a continuadora da missão de Jesus. Ele disse para nós: vós sois os meus pés e as minhas mãos, ide, portanto, fazei discípulo, pregai o evangelho a toda criatura, ide, vós sois os meus pés e as minhas mãos. E para fazer essa obra, cumprir essa missão, nós precisamos saber que precisamos da autoridade, da panóplia de Deus, nos revestir dela, para podermos marchar contra as portas do inferno, entrar nelas e resgatar de lá almas que estão escravizadas, enfraquecidas, adoecidas, nas mãos do império das trevas. Jesus venceu o valente. O valente hoje, o Satanás, está derrotado. Pela igreja? Não. Por nós? Não. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele o venceu. E nós, pela sua autoridade que Ele nos dá, nós temos acesso até ao inferno. O mundo jaz no maligno. O mundo é o inferno que jaz no maligno. E nós podemos saquear as almas perdidas, escravizadas, condenadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos revestidos da panóplia de Deus para cumprirmos esta missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele te abençoe e que Ele nos faça viver e conviver vestidos com as vestes de salvação e revestidos com a couraça, com a armadura de Deus, a sua autoridade, e cumprindo a sua missão, com testemunho martiricamente e com a proclamação do Evangelho querigmaticamente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos concluir orando pelos pedidos de oração que estão na caixinha, orando por você, por sua família, orando pelo mundo e pelo Brasil e pelo estado do Ceará e pela cidade de Fortaleza. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui mais uma vez, pregando, ministrando a Tua palavra, Senhor. Pedimos que ela encontre lugar devido nos nossos corações, no coração daqueles que a ouvirem, meu Senhor, e que todas as coisas contribuam, ó Deus, para o bem da Tua igreja, para o bem das criaturas humanas, para que elas possam chegar ao verdadeiro conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, e possam ser salvas, meu Senhor, em nome de Jesus. Que, ó Deus bendito, oramos pelos pedidos que estão dentro dessa caixinha, oramos, ó Deus, que o Senhor conceda a bênção sobre a vida das pessoas, as quais colocaram seus pedidos aqui dentro. Socorre-as, sara, cura, liberta, converte, edifica, fortalece,
levanta do leito da dor e da enfermidade, liberta do império das trevas, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós a Ti oramos também, Senhor, agradecidos pela vida da irmã Perpétua, Senhor, ó Deus bendito, ó Deus, passou dos 80, Senhor querido, está cansadinha, a Tua palavra já nos diz, ó Pai, que aqueles que passam de 70, de 80, é enfado e canseira. A Tua filha está vivendo porque o Senhor lhe permite viver. E nós Te agradecemos por mais um ano de vida que ela completou esses dias, meu Senhor. Em nome de Jesus, concede, ó Deus, a Tua bênção sobre a sua vida, dando-lhe saúde, descanso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelo Brasil, oramos pelo governo do Brasil, oramos, Pai, que o Teu Espírito conduza o presidente da República junto com os seus ministérios. Pai Santo, o Supremo Tribunal Federal repreende a cada dia o espírito maligno comunista que tenta difamar, que tenta atrapalhar o governo do Brasil, meu Senhor. Em nome de Jesus, ser com o Congresso Nacional, ser com aqueles 2 homens, o Alcolumbre e o Maia, Senhor. Repreende todo o império das trevas ali implantado. Deus, e concede, Pai Santo, que haja bonança, que haja, ó Deus, conhecimento de Deus, revelação de Deus através daqueles que Te representam ali. Ó Deus, oramos pelo estado do Ceará, por esse governador que também é comunista, meu Senhor, que o Senhor possa lhe dar entendimento, converter o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Realmente, Pai Santo, todos nós, precisamos da Tua intervenção divina, soberana e poderosa, para a glória do Teu santo nome. Senhor Deus, com o prefeito, Senhor, com o Ministério da Saúde, ó Deus, estamos realmente saindo dessa pandemia. Tu és glorificado, Tu és honrado, Tu és exaltado, Tu tens ouvido a oração dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Deus, socorre aqueles que estão precisando desse momento de suprimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, a Ti nós oramos, rogamos e agradecemos para todos sempre. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família e a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, e a todos que nos assistem após escutarmos a palavra do Senhor. Nesse momento estamos partindo para o encerramento, mas antes de encerrar este culto ao Senhor, vamos dar uns avisos, amém? Aqueles que têm seus dízimos e suas ofertas para entregar. O templo estará aberto às segundas, quartas e aos sábados, de 9 da manhã às 14 horas. Amém? Esteja entregando, está aqui os irmãos e as irmãs para receber. E também lembrando aos irmãos e às pessoas que nos assistem, aqueles que têm pedidos de oração, que precisam de uma porta de emprego ou algo do tipo de uma cura, esteja comentando aí nos comentários do YouTube, ou esteja falando conosco através do Instagram da Igreja de Cristo, no direct, ou no Messenger, no Facebook, amém? Esteja aí falando, mostrando o seu pedido e entregue na mão do Senhor, confia nele. Como o texto fala, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais fará, amém? E também para lembrar a todos que se inscrevam no canal da Igreja de Cristo, dê o like, compartilhe, siga todas as redes sociais da Igreja de Cristo, no Facebook, no Instagram, siga também os irmãos e as irmãs. Assim vocês vão estar nos ajudando a proclamar o Evangelho, a palavra do Senhor, para aqueles que necessitam ouvir a voz do Senhor. Desde já agradeço a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a todos vocês. E continue sempre neste canal ligados para ouvir a voz do Senhor, para louvar ao Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.